Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Andressa e Jarline iremos dar continuidade, né? E vamos corrigir os exercícios relacionados à aula passada que a gente abordou, que teve como tema geometria molecular e polaridade. Bom, na primeira questão diz o seguinte: considere as fórmulas e ângulos de ligações dados a seguir e as formas geométricas destas moléculas são, respectivamente. Ou seja, a gente vai ter que descobrir cada geometria destas moléculas. Bom, no primeiro caso, temos, né, a água. Como a gente viu em aula, a geometria, né, são estabelecidas por moléculas e também por ângulos. Logo, vamos analisar a primeira. Nesse caso, temos duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, ou seja, temos três moléculas e um ângulo de 105 graus. Como a gente viu em aula, né, a geometria que estabelece três moléculas e um ângulo de 105 graus aproximadamente é uma geometria angular. Então, né, já podemos descartar a letra A e a letra E. Bom, dando continuidade, nesse caso, temos três moléculas de hidrogênio e uma de nitrogênio. Então, temos quatro moléculas. E apresentam, né, apresentam um ângulo de 107 graus. Como a gente viu em aula também, a geometria que estabelece quatro moléculas e apresenta um ângulo de 107 graus é a chamada geometria piramidal. Logo, a alternativa está entre a letra B e a letra C. Vamos analisar as demais. Nesse caso, temos quatro moléculas de hidrogênio e uma de carbono. Então, temos cinco moléculas. E o ângulo de aproximadamente 109,28. Como a gente viu em aula, é a geometria que estabelece, né? Cinco moléculas e um ângulo aproximadamente de 109,28 é uma geometria tetraédrica. Logo, a alternativa correta é a letra C. Mas só dando continuidade para a gente ver que essa daqui é linear, por quê? Porque ela apresenta três moléculas, né? Duas de hidrogênio e uma de berílio, e um ângulo de 180 graus. Assim, né, a alternativa correta é a letra C. Jarlene vai dar continuidade na segunda questão. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade, né? Minha voz está falhando um pouquinho, mas vamos lá. Sobre o conteúdo de polaridade e geometria, foi falado em aula, né? Foi dito em aula que das coisas, das propriedades que a gente tem que analisar para saber qual molécula é mais polar e qual é a polar, é a eletronegatividade, tá? Então, essa questão fala o seguinte: a ligação covalente de maior polaridade ocorre entre hidrogênio e átomos de. Aí nas alternativas nós temos os outros elementos, né? E já fala que é uma ligação covalente que a gente sabe que há um compartilhamento de elétrons. Então, a gente vai analisar qual desses elementos ele é mais eletronegativo, tá? Para a gente saber qual o de maior polaridade, que vai se ligar com o hidrogênio. Na escala de eletronegatividade da tabela periódica, nós temos que o Flu ele é o elemento mais eletronegativo, tá? O seu número ele é maior do que os outros elementos. Então, a gente tem uma escala, tem uma listazinha, tem uma ordem na tabela periódica de eletronegatividade. E essa ordem está, inclusive, nas alternativas, né? Começando pelo Flu, que é o mais eletronegativo, depois o cloro, depois o bromo, e assim sucessivamente. Então, quando há essa ligação entre o hidrogênio e o Flu, né, o vetor da polaridade, ele vai ficar em cima do Flu, porque justamente, né, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o vetor vai estar lá identificando, né, onde está a maior polaridade da molécula, que é no elemento Flu, tá bem? Bom, dando continuidade, né, temos a terceira questão que diz:
Dentre as alternativas a seguir, indique a que contém a afirmação incorreta. Bom, vamos analisar, né, uma por uma para a gente saber. A primeira diz o seguinte: ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Está correta, porque, como a gente sabe, já viu em aula, a ligação covalente, né, acontece através do compartilhamento de elétrons para os átomos ficarem mais estáveis. Então, a alternativa correta. A segunda diz que um composto covalente, HCl, é polar devido à diferença de eletronegatividade existente entre os átomos, entre eles, né? Entre os átomos de hidrogênio e de cloro. Também está correta. Por quê? Porque elementos que possuem eletronegatividade distintas, né, são compostos, né, de ligações polares. Então, a alternativa correta. Já a letra C diz o seguinte: o composto formado entre um metal alcalino e um halogênio é covalente. Neste caso, esta é a alternativa incorreta. Por quê? Porque, nesse caso, está formando uma ligação iônica e não covalente. Porque o composto formado está entre um metal alcalino e um ametal, que nesse caso é um halogênio. Então, né, a ligação entre metais alcalinos e ametais, que nesse caso é o halogênio, forma ligações iônicas e não covalentes. Por isso que essa alternativa está incorreta. Nessa letra D, temos, né, que a substância de fórmula Br2 é apolar. Por que ela está correta? Porque, né, apresentam átomos iguais, né? Apresentam dois átomos de Br, né? Por isso, eles são apolares. Já na letra D, temos que a substância de fórmula, né, CaI2 é iônica. Como no caso da C, ela é formada por um metal alcalino e um halogênio. Por isso que ela é iônica. Então, né, a única alternativa incorreta é a letra C. Bom, na quarta questão temos o seguinte: na escala de eletronegatividade, tem-se o lítio, o hidrogênio, né, o boro ou o brômio, o nitrogênio e o oxigênio. Esses dados permitem afirmar que, entre as moléculas a seguir, a mais polar é, ou seja, a gente vai analisar a mais polar através da eletronegatividade. Bom, aqui já podemos eliminar a letra A e a letra E, por quê? Pois se tratam de moléculas formadas por dois átomos de mesmo elemento. E estruturas desse tipo não vão apresentar polaridade, pois a eletronegatividade deles vão se neutralizar. Então, né, eliminando a A e a E, resta a B, a C e a D. Então, vamos analisar cada uma. Através de quê? Através da diferença de polaridade atômica. Vamos começar pelo lítio ligado ao bromo. No lítio, temos 1 e no bromo temos 2,8, ou seja, a gente vai diminuir o maior do menor. 2,8 menos 1, 1,8. Então, no lítio ligado ao bromo, temos a eletronegatividade de 1,8. No nitrogênio ligado ao oxigênio, temos no oxigênio que é 3,5 e no nitrogênio que é 3. Então, 3,5 menos 3 dá 0,5. Então, 1,8 desse, 0,5 desse. Vamos analisar, né, o último, que é o hidrogênio ligado ao bromo. Temos no bromo 2,8 e no hidrogênio 2,1. 2,8 menos 2,1, 0,7. Então, temos aqui neste caso 1,8, 0,5 e 0,7. E quem vai ser o mais polar? O mais polar vai ser o que apresenta maior eletronegatividade, que neste caso foi a letra B, que apresentou 1,8, né? O lítio ligado ao bromo. Então, a alternativa correta é a letra B. Bom, aqui, né, estão as 4 questões corrigidas. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só me procurar ou procurar a Jarline. Muito obrigada pela atenção de todos e espero que se cuidem. Isso mesmo. Um abraço, pessoal.